que foi a Sim. sua infância? Como foi crescer numa comunidade quilombola? Como é que foi a sua infância? Olha, o quilombo aqui do bairro de Fátima, né, tem um poço principal que é da família Lisboa, que eles recriaram dentro da casa deles um quilombo, né, de como era antigamente, mas são 4 bairros, o bairro de Fátima, o São Pedro, Palmeirense e Novo Horizonte, que fazem parte, e esse quilombo surgiu, como todos os outros quilombos, né, os escravos fugitivos, eles, escravizados, né, fugitivos, vinham para cá, e aqui se tornou um pouco mais perto do centro da cidade, esse quilombo se formou mais perto do centro da cidade, por ser uma rota que entregava ali a matéria-prima do ouro, da cana-de-açúcar, então tinha que passar, era um dos caminhos, uma das rotas, então os senhores escravocratas ficavam com receio de quem já estava ali firmando no quilombo, de interromper, de por acaso a pessoa errar a rota, quem trazia essas questões para cá, e acabar dentro do quilombo, então acabou que ele permaneceu por conta de medo, né, dos escravocratas, e também tem uma segunda questão, que aqui é um quilombo tanto de pessoas pretas, negras, e é um quilombo também de indígenas, né, era a comunidade Aimoré. E a comunidade Aimoré, os indígenas Aimorés, eles eram canibais. Então, tinha muito medo das pessoas virem para o lado de cá. Até hoje, de uma forma bastante preconceituosa e racista, as pessoas falam: porque o bairro de Fátima, São Pedro, é terra de índio, entendeu? Inclusive, o nome das ruas desse lugar onde os aimorés se firmaram, que hoje a gente não tem mais, foram totalmente extintos, infelizmente. Tem todas, as ruas todas têm nomes indígenas, Tupi, Jaci, Amazonas, mas eram índios canibais. Então, vamos dizer que eles tinham medo, mesmo assim conseguiram extinguir, infelizmente, esses indígenas, mas o quilombo se formou por essa resistência. A resistência do caminho, da passagem, do ouro, principalmente do ouro, que chegava para cá, ou da entrega da cana-de-açúcar, que vinha de lá para o restante, né, das capitais, no caso do Rio de Janeiro, que chegamos a ter o imperador aqui, e também por conta do medo do canibalismo dos índios aimorés, tá? Que praticavam esse canibalismo contra quem os atacava. Ponto final. Em relação às pessoas negras, eles foram muito receptivos, acolhedores, e é isso que firmou o quilombo. Você perguntou sobre a minha infância, foi uma infância muito, assim, boa, né? Aqui onde eu moro tem famílias brancas, tem famílias negras, a maioria aqui é negro. Eu sofri alguns preconceitos e tal, mas digamos assim, que muito mais fora, né? Dentro aqui do quilombo, eu pude experienciar o catolicismo popular. A gente tinha um padre, que inclusive o Arthur Vini era muito amigo desse padre, que era o padre José Luiz, que ele fazia a missa de Equeté, que é aquele bonezinho, né, africano. E, enfim, ele trazia essa conversa de ecumênica, de diversidade espiritual muito grande. Inclusive, foi a primeira pessoa que me falou: você não faz parte do cristianismo, você precisa procurar suas raízes, que é a África. Então, eu cresci meio a pretos velhos vivos, caboclos vivos, benzedeiras, curandeiras. Minha própria avó foi uma curandeira. O meu avô, que morreu cedo também, tenho certeza que ele trouxe muito os costumes africanos, porque ele tinha a ancestralidade mais próxima. Hoje em dia, a minha mãe carrega essa ancestralidade, a gente tenta aquilombar o máximo possível. Como? Trazendo as raízes relacionadas a conhecimentos de ervas, fazendo da nossa casa, né, o nosso quilombo, expressando espiritualidade, que é o ser natureza, né? Porque o africano entende a espiritualidade como sendo parte da natureza e como tudo é
parte da natureza e é parte da criação. Então, tudo que acontece é parte da criação. Então, a gente aplica aqui no Quilombo inteiro, né, essa questão de Deus. Deus, para a gente, não é um ser externo. Deus é um ser que está em tudo. Estou usando Deus também para poder as pessoas entenderem. Está em tudo. Então, está ali no bichinho, está ali numa planta que cresce. Então, a gente é muito unido. Digamos que eu tenho aí apoiadores de todas as religiões, tem pessoas que são evangélicas, a minha filhinha aqui. Um fit especial. Evangélicas, e que me tratam assim como filha, que me tratam, que me cuidam, sabe? Que me dão, quando eu preciso de um alimento espiritual, elas estão ali me dando um alimento espiritual. Então, assim, a gente é um quilombo, que é essa questão não só de demarcação, mas também de apoio mútuo entre pessoas pretas.